glória a Deus, louvado seja Deus. Uma boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Irmãos, para não ficar comprido o vídeo, deixe-me ir logo ao assunto. Na verdade, nós vamos mencionar o que está escrito no sinótico, a passagem do rico e Lázaro. Mas antes disso, eu quero vos dizer que no livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 15, a palavra de Deus diz: e todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado num lago de fogo e enxofre. E não haverá muita conversa, não. A conversa é hoje. Pois bem, Jesus nos conta uma parábola do rico e Lázaro, onde o rico estava ali, vivendo a sua vida, bom ou mal, dissoluto ou não. A palavra de Deus diz que ele vivia regaladamente. Isso quer dizer de qualquer forma, de qualquer jeito, sem prestar atenção às leis, às regras de Deus. Enquanto isso, ele via um mendigo que comia aquilo que sobrava da sua mesa, ou seja, faltou também compaixão. Mas o mais interessante nisso tudo, meus queridos, é que nós vemos que quando ele morre, ele olha ao longe e vê Lázaro, e ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta da minha língua, porque eu estou em chama. Abraão diz a ele que não pode passar porque tem um abismo entre eles, que não era para passar, e mesmo que quisesse havia um abismo entre eles. Aí ele diz: olha a consciência, deixe-me que vai falar, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar terrível. E ele diz: eles têm Abraão e os profetas. Desculpe, ele tem Moisés e os profetas. A eles ouvir. Ponto. Irmãos, se nós olharmos no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus vem nos dizer que no passado Deus falou de várias formas, de várias maneiras para os homens através de seus profetas. Hoje nos fala por Jesus Cristo. Se Abraão disse, ele tem Moisés e os profetas, quanto mais Jesus Cristo, que veio morrer e morreu por nós. Foram uma noite e um dia de puro sofrimento, as costas deslaceradas, seus tendões aparecendo, carregando cruz que não era dele, depois de ter feito só bem, só maravilha para as pessoas, curado enfermo, matado de fome. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, e nós não estamos dando vazão àquilo que ele fez. O sacrifício dele, porque ele não se compraz em sacrifício de animais, e sim de obediência. Verifique lá no Éden, onde o homem errou foi na desobediência. Até Moisés desobedeceu a Deus por conta do povo e não entrou na terra prometida. Isso faz uma alegoria, uma alusão de que nós não vamos ser salvos se não obedecermos. Amados irmãos, e quando nós olhamos que aquele homem, ele diz: permita que vá lá pregar meus irmãos. Ele nem falou mais por ele, mas ele falou pelos irmãos. É uma coisa terrível, irmão. Se era para ouvir Moisés e os profetas, quanto mais ouvir Jesus, que ele mesmo desceu, que a Bíblia é a palavra de Deus, e mesmo dentro da palavra de Deus teve a fala dele mesmo, porque ele mandou o homem escrever o que ele queria, ou o que ele quer, e muitas vezes ele mesmo falou aos nossos ouvidos para que não pereçamos, e nós insistimos em querer perecer. E por que eu estou falando isso? Porque quando chega lá, irmão, mesmo ele tendo consciência de que estava errado, mesmo ele querendo pregar, já não há mais tempo. Acabou. No livro de Romanos, a palavra de Deus vem nos dizer que morreu, segue-se o juízo. E as pessoas ficam falando da encarnação, a encarnação, como é? É assim, é. Deus não se engane, Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba. A palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão como chama de fogo, contemplando o bem e os maus, os bons e os maus. Contemplando os bons e os maus. Os bons ele separa, os maus fogo. E da mesma forma a palavra de Deus diz: os olhos do Senhor estão contemplando os bons da terra para dar o seu perfeito galardão. O galardão merecido, que nós não merecemos, mas Jesus Cristo se fez maldito para que nós merecêssemos de Deus uma bênção tal. Portanto, irmãos, não deixe que isso aconteça nas vossas vidas. Não esperem
para morrer, porque hoje nós não temos tempo para Jesus. Nós vivemos de qualquer forma, de qualquer maneira, sabendo que está errado, e às vezes nós buscamos justificativas pífias, sabendo que estamos justificando apenas por querer fazer o errado. Porque depois que morrer, irmão, vamos ter consciência, porque depois da morte, o espírito ele é consciente. Como eu acabei de falar, nós aqui sabemos que estamos fazendo certo ou errado. Alguns de nós até mentimos para nós mesmos, mas naquele grande dia, se nós acordarmos e estivermos do lado esquerdo de Deus, já foi, não adianta chorar, se espernear. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia de salvação. Busca o Senhor nosso Deus hoje, aceita o Senhor Jesus Cristo. Porque depois que morrer vai fazer que nem o rico, vai olhar para Lázaro e ver que Lázaro viveu a vida que Jesus queria, sem regalias, viveu a vida sem impiedade, sem maldade, mesmo na sua pobreza. Foi fiel até o fim. Ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E foi o que Lázaro fez. Reparem que o rico, ele tenta fazer tudo certo, depois de morto já foi. Segue-se o juízo. Portanto, irmãos, vigiai. O que eu digo a um, eu digo a todos. Vigiai. O próprio Jesus Cristo falou isso. Busca hoje uma igreja evangélica. Eu já sou evangélico, conserta seu altar. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas se está em ordem, mantém, para que morrendo viva. Não faça que nem Aitofel, colocou sua casa em ordem e morreu. Faz que nem Ezequias, que colocou a casa em ordem e teve mais 15 anos de vida. A paz do Senhor para todos.